um capítulo da Bíblia por dia, orar pelas 5 pessoas que você escolheu e tenha o espaço na revista para você escrever aquilo que Deus fala contigo. Eu vou pedir para você abrir em 2 Crônicas, capítulo 7. É quase automático, quando a gente fala de oração, nós lembrarmos de 2 Crônicas capítulo 7, devido ao famoso versículo, verso 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Mas eu gostaria de conversar um pouquinho contigo, não só a respeito desse verso, mas entender o porquê que esse verso foi escrito desta maneira aqui. Para isso a gente vai ler um pouquinho mais do que além desse verso. O capítulo 7 inteiro. E depois vamos conversar um pouquinho sobre quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu e o que ele estava vendo quando ele escreveu isso. Porque aí você vai entender o drama desse verso. Eu vou ler de um tiro só aqui, viu? A partir do verso 1. Antes de eu ler aqui, o pessoal anda pegando no meu pé aqui, que eu estou com a camiseta do Limão aqui, mas eu vim só para fazer ciúmes para vocês, viu? Vamos ler a partir do verso 1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até ao rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão
e a Israel seu povo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servides a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses e os adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo este mal. Esse texto aqui é cheio de significado e um profundo significado para o povo de Deus. O autor foi Esdras. O autor de Crônicas foi Esdras. Esdras foi sacerdote, sumo sacerdote na época de Neemias, no ano 536 antes de Cristo. Quando você entende que é Esdras que está escrevendo esse texto, a dimensão desse texto se amplia, porque Esdras está escrevendo, e eu imagino ele escrevendo, sabe? Eu imagino Esdras escrevendo e olhando para um local que não existe mais, porque o templo havia sido derrubado, o templo havia sido destruído totalmente. E é interessante a ênfase de Esdras, quando ele coloca assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Você está entendendo a ênfase aí? Esdras tenta mostrar, logicamente que iluminado pelo Espírito Santo, Esdras tenta mostrar aquilo que você nunca pode deixar de esquecer. Você nunca deve... Você tem que manter isso em mente. A casa é do Senhor. Quando diz aí que a glória do Senhor encheu a casa, que desceu o fogo do céu aí, você já viu um raio, um trovão, um raio cair perto de você? Próximo assim? Já teve essa experiência? Quem teve essa experiência é assim algo inesquecível.
Porque se um raio cair nessa praça aqui, que está o quê? Uns 30 metros? Acho que mais, né? 100 metros? Se um raio cair nessa praça agora aqui, esse prédio aqui treme. Esse prédio treme. Eu tenho um tio que ele tem mais ou menos assim 1,80 m, 1,85 m, 100 e poucos quilos. Uma vez um raio caiu a 5 metros de distância dele, assim, e por misericórdia divina ele não morreu. Mas ele contando que quando esse raio caiu, ele estava na varanda da casa dele lá em Mato Grosso, e quando esse raio caiu a 5 metros de distância dele, ele foi arremessado 5 metros para trás. Desmaiou. Eu vou reler aqui para você entender o que está acontecendo. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo do céu e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você está entendendo aqui a cena? A manifestação do Senhor faz tremer o lugar. E por isso eles se prostram, caem por terra. Há uma ênfase aqui da glória do Senhor que muitas vezes a gente esquece. O pecado faz uma separação tamanha entre nós e o nosso Deus, que nós nos esquecemos da santidade dele, da glória do Senhor. E aí, logo em seguida, Esdras começa a descrever a festa. Ele enfatiza sobre a casa do Senhor, onde o Senhor manifestou a glória dele e todos se prostraram. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória era manifestada. E aqui diz sobre 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Que festa, hein? Isso aqui era festa, viu? Era uma festa. Judeu sabe fazer festa, viu? Se você quiser passar bem, vai numa festa de um judeu. Você vai ver o que é uma festa boa. Lógico que aqui são 15 dias de festa. Esdras deixa subentendido. Já havia passado 7 dias e tinha mais 7 dias de trombetas. 15 dias de festa. 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Dá para você entender quantas pessoas estavam reunidas nessa festa? Você consegue imaginar? Centenas de milhares? Os arqueólogos não sabem, nunca acharam ainda prova suficiente. Centenas de milhares, alguns chutam milhões, chegando a 1 milhão, 2 milhões. Só que agora isso foi embora. Você está entendendo o drama do capítulo? Esdras está sentado em um local que é um deserto. Diz que quando Esdras e Neemias voltaram para Jerusalém, os arqueólogos dizem que existia em torno de 200, estourando 400 pessoas em Jerusalém. Você consegue imaginar isso? Na cabeça de Esdras, nos olhos de Esdras, na imaginação de Esdras, está aquela maior construção do Oriente Médio, com a presença e a glória do Senhor, com milhares, centenas de milhares, talvez milhões de pessoas presentes nessa grande festa. Mas agora Esdras não vê mais nada disso. Só sobraram os fundamentos. As pessoas estavam espalhadas agora. Ele viu um deserto, com 200 a 400 pessoas morando em barracas, tentando reerguer aquilo que fora tudo destruído.
Por que aconteceu isso? Sabe por que aconteceu isso? Porque a casa do Senhor, pouco tempo depois, se transformou no templo de Salomão. Não era mais o templo do Senhor, era o templo de Salomão. E as pessoas começaram a adorar do jeito delas. As pessoas começaram a colocar coisas idolátricas, imagens, rituais dentro desse templo que o Senhor ordenou que não deveria nem entrar na cidade, quanto menos no templo. As pessoas começaram a adorar do jeito delas e não do jeito que Deus colocou e estabeleceu. E logo a casa do Senhor, que foi manifestada com toda a glória dele, logo virou o templo de Salomão, com todas as abominações e idolatrias que adentraram ali. E chegou um tempo, depois de tanto aviso, depois de tantos profetas avisarem, chegou um determinado tempo que não teve como e não teve outra solução a não ser destruir aquilo ali, porque aquilo ali que fora erigido como um emblema de salvação, como a pregação do Evangelho, como a manifestação da glória de Deus, se transformara numa presença de Satanás e num caminho de perdição e destruição. Teve que ser derrubado. E agora você encontra Esdras, o sumo sacerdote, sentado. E aí você consegue entender o verso 14, sabe? Porque eu imagino Esdras fazendo isso, se humilhando, chorando e pedindo para Deus restaurar. Sabe o que aconteceu? Deus restaurou. Mas a Bíblia diz que depois que foi restaurado, aqueles que viram a primeira glória do templo, quando viram o templo restaurado, eles choravam. Eles choravam porque aquela segunda construção nunca foi igual, nunca. Mas aí passaram-se os anos, e quando eu digo passaram-se os anos, passaram-se quase 400 anos, e surge um outro construtor, mas agora sem profeta. Herodes o Grande, em torno de 34 a.C., e Herodes o Grande então começa uma construção e uma ampliação do templo. E o profeta Ageu havia profetizado, olha, a última glória desse templo aí, esta glória que será a última, será muito maior do que a primeira glória manifestada. E Herodes então reconstrói o templo. E mal sabia ele, mal imaginava ele que a construção que ele fez do templo foi para a manifestação do Filho. E essa foi a maior glória. A presença do Filho de Deus dentro daquele prédio. Mas você sabe muito bem que por duas ocasiões, uma no começo do ministério, outra no final do ministério dele, ele também teve que expulsar os idólatras, os comerciantes, os mercadores daquele lugar, porque o templo que era para ser uma casa de oração se transformou num covil de salteadores, nas palavras dele, num covil, num lugar de bandidos. Mas o povo não se arrependeu, porque mesmo depois, sabe, mesmo depois dessa purificação que Jesus fez, mesmo depois desse chamado ao arrependimento que Jesus fez, o povo não ouviu. Os discípulos foram pregar ali. 3.000 pessoas se converteram num único dia, só com a pregação de Pedro, fora os outros. Mas mesmo assim, o povo continuou na sua rebeldia. Logo então, não houve outra solução para Deus a não ser permitir, no ano de 70, depois de Cristo agora, a destruição final.
No ano de 2010, Deus me deu o privilégio de conhecer esse lugar. E até hoje na minha vida eu nunca passei por uma experiência religiosa como estar naquele lugar. Quando eu cheguei no sábado à tarde ali, já estavam começando as festas, por ocasião da entrada do sábado. Lá começa às 15 horas a festa e vai até 9 horas da noite. O culto de pôr do sol deles. E quando eu cheguei naquele muro, eu lembro até hoje o que eu pensei. Pensei comigo assim: Senhor, até quando esses muros ficarão destruídos? Quanto tempo mais vai demorar? Já se passaram 8 anos, sabe? Mas eu me lembro exatamente a cena. Eu estando em frente àquele muro e vendo alguns judeus chorando. Sabe, parece que nós nos acostumamos com isto aqui. Parece que a gente não liga mais quando Deus vai restabelecer. Só que no Novo Testamento, a mensagem ela é muito mais séria. Sabe por quê? Porque a mensagem no Novo Testamento diz assim, ó: vós sois templos do Espírito Santo. Agora, baseado nisso tudo que eu falei até agora, para pensar nesse verso quando Saul falou isso, Shaul, né? Eu estou chamando Paulo do nome hebraico dele. Quando Paulo escreveu isso, Paulo chamava Saul, viu? Porque ele era da tribo de Benjamim. Então ele tinha o nome do primeiro rei, Saul. Para pensar quando ele escreveu isso: você é templo do Espírito Santo. Qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Uma conclusão que nós não gostamos de pensar muito nela. A ideia aqui é o seguinte: assim como Deus destruiu os 2 templos, aqueles que profanarem este templo também será destruído. E se Deus destruiu essas 2 grandes construções enormes, onde Ele manifestou a glória dEle, Ele também irá destruir aqueles que não levarem a sério o aviso dEle. E aí eu pergunto a você, nesse ponto da reflexão: como é que você está tratando o teu templo? Que tipo de coisa você está colocando dentro? O sol está se pondo aqui atrás, né? Mais ou menos ali, Pico do Jaraguá. Eu acho que as pessoas deveriam voltar a ter o hábito de virar para Jerusalém, que nem Daniel fazia lá na oração de Daniel capítulo 9, virar para Jerusalém e começar a orar para o leste, lá para aquela direção. A Associação Paulista Leste é uma bênção. Em direção a Jerusalém. Sabe por que você deveria ter o hábito de virar para o leste para orar? Para você não esquecer da situação com qual nós nos encontramos. Nós estamos esparramados no meio da Babilônia. E o santuário de Deus ainda está destruído. E já era para ele ter voltado. Já era para ele ter voltado. Só que parece que nós esquecemos. Nós começamos a dar mais importância para projetos, para planos, para sonhos. Eu não sei, tanta coisa se coloca.
aqui dentro desse templo, que não tem espaço mais para a glória do Senhor se manifestar aqui dentro, e nem aqui dentro. E se a glória do Senhor não poder se manifestar aqui dentro, e aqui dentro deste templo, tem que ser destruído. E é o que ele falou que ele vai fazer. Vai destruir. Portanto, Esdras, ele olha para aquela dura realidade. E acabou, falando hebraico. Foi-se a glória do Senhor. É até facinho decorar, né? Que é próximo ao português. E acabou. Foi-se a glória do Senhor. E eu enxergo a dor de Esdras nesse capítulo. Eu enxergo as lágrimas de Esdras nesse capítulo. E entendo o apelo que ele faz. Nós temos que nos arrepender. Nós temos que buscar o arrependimento do Senhor. E esses 10 dias que a igreja todo ano coloca, na verdade, não pode ser só 10 dias ou 40 dias que seja. Mas tem que ser 360 dias da sua vida. Onde você precisa entender que todas essas coisas são passageiras. Todas essas coisas são passageiras. E no reino de Deus só vai sobrar pessoas. Por isso você é templo. E é no templo que ele se manifesta. Você é templo. Agora, como é que esse templo está? Como é que está aí dentro de você? O que você está colocando dentro desse templo? Segundo ponto, e eu não vou me delongar aqui, mas junto com o que eu estou falando, entenda ali que Esdras coloca o próprio Senhor falando através de Esdras: eu santifiquei essa casa. Eu mesmo, o Senhor, santifiquei ela. O Senhor te santifica. O Senhor te purifica. Afinal de contas, o sumo sacerdote carregava uma tiara, uma fita, escrito santidade ao Senhor na testa. Essa mesma marca aparece em Apocalipse. Esse mesmo chamado aparece em Apocalipse: sai dela, povo meu, sai dessa Babilônia. Eu espero que você entenda o contexto melhor de Crônicas 7. Espero que você compreenda a dimensão dada a Crônicas 7 sob a perspectiva do Novo Testamento, quando fala que você é templo. E que este templo aqui, que este templo seja realmente a casa do Senhor. E não a casa minha, que eu faço o que eu quero e coloco o que eu quero, mas que seja realmente a casa do Senhor. Só sob essa perspectiva, a salvação, só sob essa perspectiva, a manifestação da glória dele. O que resta a você então e a mim? E agora sim eu leio de novo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus
perdoarei os seus pecados e sararei a tua casa, a tua morada. Que você busca o Senhor e que o teu corpo, em todos os aspectos, físico, mental e espiritual, seja realmente a casa do Senhor. E que você santifique o Senhor e glorifique o Senhor a cada passo da tua vida, a cada pensamento, a cada palavra, a cada olhar, todos os dias e cada dia. Que Deus abençoe e guarde vocês, viu? O que eu faço agora? Orar? Então coloque-se em pé e vamos orar. Senhor eterno Deus, louvamos o teu santo nome no teu santo dia, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui em pé diante do Senhor, fazendo esta adoração imperfeita. Pedimos que o Senhor realmente purifique o nosso templo e que a tua plenitude, a tua glória habite em nós. Limpa-nos, concede-nos a manifestação do teu Santo Espírito, para que a nossa vida seja para a tua honra e para a tua glória. Cria em nós um coração verdadeiramente arrependido. Cria em nós uma mente verdadeiramente santificada, para que onde nós formos, a tua glória seja vista e percebida, e outras pessoas tomem a decisão de seguir. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou terminar aqui com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.